Em 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todos nós seres humanos temos um tipo de fé. Já é o nosso instinto. Já é o nosso instinto nascer com um tipo de fé. Mas essa fé que João está falando é uma fé sobrenatural, é uma fé divina. É a fé em Deus. E o que é fé? Como fala em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então aqui já está bem claro o que é fé. E sobre a fé eu queria estar falando sobre um personagem da Bíblia. Tem vários que dão exemplos de fé. O Antigo Testamento está cheio de exemplos que merecem o nosso estudo e reflexão. Como José, a sua firmeza em Deus na casa de Potifar. Como Josué, um grande homem de fé e convicção no seu serviço a Deus. Outros exemplos que deveria inspirar a todos nós é o de Daniel. Quando jovem, sua fé lhe deu coragem para permanecer fiel às suas convicções. Eu queria, nessa noite, falar um pouco de Daniel. Vocês já sabem a história de Daniel, que ele foi tirado da casa dos seus pais ainda quando era jovem. Eu acredito que ele tinha por volta dos seus 17, 18 anos, uma fase difícil, uma fase de tudo que é ilusão. E ele foi tirado porque o rei falou que queria jovens que fossem bonitos, que fossem inteligentes, para poder servir a ele no palácio. Então foi levado Daniel e mais os seus 3 amigos com ele. E chegando lá, eles ficaram no palácio do rei. E lá o rei falou assim: tudo que eu comer eles também vão comer, e vão estudar, e vão me ajudar aqui. Então imagina, um jovem de 17, 18 anos chegando no palácio com uma mesa de tudo de bom que tinha, que onde que ele morava não tinha tudo aquilo. E o rei falou: eles vão comer da mesma comida que eu. Mas Daniel lembrou de Deus, lembrou da fé que ele tinha em Deus. E ele sabia que aquelas comidas eram oferecidas a ídolos, que o rei antes de comer oferecia a ídolos. E ele falou: não, eu não posso comer isso aqui não, porque o meu Deus não permite. Eu e meus companheiros nós não vamos, nós queremos a comida que nós comemos lá, que são sementes, frutos, essas coisas. E o que estava lá junto com eles ficou doidinho. Eu falei: e agora? O que eu vou fazer com vocês? E se vocês ficarem magrinhos, fracos, o rei vai me matar. Ele falou: não, o meu Deus está do meu lado, o meu Deus vai me ajudar. E assim eles fizeram, comeram só frutas, verduras, essas coisas leves, não aquelas comidas oferecidas a ídolos pesadas. Enquanto os outros que foram com eles baljaram comer. E ele se manteve forte e sempre com a fé em Deus. E ele foi crescendo e sempre aquela fé em Deus. E ele não escondia a sua fé em Deus. Ele não ficava quieto, só ele mostrava para aqueles que estavam ao redor dele a fé que ele tinha em Deus. E falava. E uma coisa muito importante de Daniel, que ele orava muito. A oração é muito importante. Para nós ter fé, é muita oração. E Daniel orava muito. Daniel orava 3 vezes ao dia. E se nós achamos que Daniel só pedia para ele: ai, Senhor, me dá, não. Daniel, ele pedia para o seu povo. Falava: Senhor, não sei como que está meu povo, mas olhe por eles. Perdoa os pecados deles. Faz eles se manterem firmes no seu caminho. E assim Daniel foi cada vez mais, e Deus foi abençoando Daniel, e ele foi sendo sábio, e o rei chamava ele foi se tornando amigo do outro rei que entrou, e ele sempre falava: o meu Deus faz isso, não sou eu, o meu Deus. Aí eu estudando isso daqui, eu falei assim, e eu me pergunto, como está a minha fé? Como que eu estou passando para os que estão na minha volta a minha fé? Eu estou vendo um exemplo de Daniel, que não se envergonhava da sua fé. Eu estou dando um exemplo da minha fé? Porque ir na igreja e falar da sua fé é fácil. Eu vim aqui falar: olha, eu tenho fé em Deus, é fácil. E é quando você está no mundo, e quando você está no meio daqueles que não acreditam em Deus, como você está agindo?
porque não é fácil. E Daniel, ele falava de Deus a todo momento, que ele fazia o rei acreditar. Quando ele foi na cova dos leões, o rei ele ficou muito apavorado. Ele falou assim, meu Deus, porque ele gostava de Daniel. Mas dentro dele, ele queria que Daniel ia se salvar. Ele falava assim, eu sei que o Deus de Daniel vai salvar ele, mas por que ele acreditava naquilo? Porque Daniel passou aquilo para ele. Passou aquela fé que ele tinha em Deus. Muitas vezes, eu acredito que Deus me dá força para isso. Às vezes eu pego assim, umas amigas minhas assim, com uns problemas bem difíceis de resolver, que às vezes você não sabe nem o que falar para a pessoa. E o que a gente fala, crer que Deus vai resolver isso. Tenha fé que isso vai melhorar. Você vai passar por isso e vai estar tudo bem lá para frente. Isso é importante, a gente mostrar para as pessoas a nossa fé, que temos que crer no Senhor. E vamos seguir esse exemplo de Daniel, que desde jovem não se iludiu por aquelas coisas do mundo, não se iludiu para as coisas do palácio. Ele se permaneceu fiel, permaneceu sua fé ali em Deus firme. Ele entrou naquela cova e ele saiu vivo, ele saiu sem nenhum arranhão. Por quê? Porque ele teve fé. Ele teve fé que Deus estava protegendo ele. E ele fez com que aquelas pessoas que estavam à sua volta tivessem também fé em Deus. Então vamos nos dar o exemplo. Vamos nessa noite perguntar para nós, será que eu estou dando um exemplo da minha fé? Será que eu estou sendo um exemplo para Deus? Que onde eu vou, será que estão vendo Deus em mim? Será que estão me vendo, olha, ele tem fé, olha, Deus está nele. Vamos dar esse exemplo. Não é fácil, é difícil. Igual a Marisa falou, a gente está do dia a dia na correria. A gente acaba, mas vamos permanecer 24 horas orando, permanecer na nossa fé firme. Porque nesses dias de hoje não está fácil. Está muito complicado, a fé está se esfriando. O mundo está mostrando banquete. E muitos estão caindo. Muitos não estão querendo ficar com a fé no coração, em Deus. Então vamos pôr isso na nossa cabeça. Porque isso aqui tudo é passageiro. Isso aqui vai passar. Porque Daniel tinha aquela fé, porque ele sabia que o que esperava ele para frente, aquilo ali era momentâneo. Ele sabia que aquilo ali podia durar, naquela época eles viviam tantos anos, só aqueles anos, mas que ele teria um galardão muito maior, que seria a eternidade. Então agora vamos permanecer firmes, para nós sabermos que nós vamos ter a eternidade mais para frente. Vamos ter a fé nesse Deus que pode tudo. Eu creio que esse Deus, ele pode tudo. Muitas pessoas estão com a sua fé lá embaixo, não estão conseguindo mais acreditar, porque tantas coisas acontecem, tantas coisas abalam a nossa fé, tentam abalar a nossa fé. E igual que aconteceu esses dias com nossa amiga, eu vou ser sincera com os irmãos, eu acreditava que ia ficar tudo bem. Eu tinha uma fé tão grande dentro de mim, que eu falava, vai ficar tudo bem. E não foi a vontade de Deus, mas bem por isso eu deixei minha fé. Agora a minha fé é que vai ser tudo novo, vai começar tudo novo. Então nós temos que ter isso, temos que ter essa fé em Deus. E para terminar, eu queria só estar lendo 1 Pedro 1, do versículo 7 ao 9. Ele fala assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual, não havendo visto a mais, no qual, não havendo agora, mas crendo, vós alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então vamos crer naquilo que não podemos ver agora, mas que cremos que futuramente vamos ver. Vamos estar com a nossa fé sempre firme ali na rocha, a nossa fé sempre em Jesus Cristo. E vamos principalmente dar o exemplo da nossa fé para as outras pessoas. Claro que nós não somos santos, nós temos os nossos defeitos, mas vamos procurar seguir exemplos.
Na Bíblia tem muito. Se eu fosse ler todos os exemplos que tem de fé na Bíblia, eu ficaria aqui a noite toda. Mas vamos pegar vamos ver como eles seguiram, como eles fizeram, e vamos tentar imitá-los e sempre estar firme na rocha que é Jesus. É isso que Deus queria que eu passasse hoje para os irmãos, e agradeço muito por essa oportunidade. Eu até hoje cedo não sabia o que eu ia falar. Eu falei, Senhor, eu não sei o que falar, mas que o Senhor fale em minha boca e em meu coração, porque de mim mesma eu não estaria assim, mas é o Senhor que está em nós, o Espírito Santo que fala em nossa boca, porque se não for Ele, da nossa boca não sai nada. E agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus.